Glória a Deus. Eu cumprimento a todo o povo de Deus aqui presente com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar assento, amados irmãos. Estou agradecido a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de estarmos em mais um congresso de discipulado para o Brasil. E eu quero louvar a Deus por esta igreja, pelo seu pastor presidente, pastor Sérgio, sua família, pastor Joari, toda a equipe do discipulado. Quero louvar a Deus pela vida dos demais preletores que já ministraram aqui nesse congresso e outros que ainda irão ministrar. Quero agradecer ao Senhor por estar nos dando a oportunidade de refletir sobre tantas necessidades da nossa igreja em todo o Brasil. E como disse na plenária pela manhã, eu entendo que enquanto nós estamos ouvindo as ministrações, além de estarmos crescendo no conhecimento da palavra, o Espírito Santo, o Deus eterno, que é o dono da criatividade, Ele vai dando também para cada pastor, para cada líder, para cada coordenador, Ele vai dando ideias, Ele vai dando planos, Ele vai gerando sonhos, estes sonhos que a gente tem acordado, estes planos, estas ideias que Deus coloca em nosso coração. Em 1997, no Congresso Mundial da Assembleia de Deus, que aconteceu em São Paulo, eu ouvi David Jong-Soo, e eu já tinha lido bastante sobre ele, sobre a igreja que ele dirigia, e para mim foi um privilégio muito grande. Eu estava lá com a minha esposa, havíamos chegado em São Luís, estava assumindo uma área de trabalhos pastorais, ajudando ali o pastor Coutinho, pastor presidente da igreja, e eu, ao ouvir aquele homem, em certo momento, pregando com, até certo ponto, posso dizer, simplicidade a palavra, só a palavra, e depois eu entrei no site daquela igreja para ouvir um dos sermões. O site naquela época disponibilizava a transmissão dos cultos em espanhol, e eu assisti a alguns cultos. E uma das coisas que me chamou a atenção, lendo também algumas coisas que ele escrevia, alguns textos, é que tudo que estava acontecendo ali, ele disse isso várias vezes, era fruto, pastores, de um sonho ou de uma ideia que o Espírito Santo colocou na mente daquele pastor. Em resumo, ele disse assim: os sonhos são muitas vezes a linguagem do Espírito Santo, a linguagem do Espírito Santo para gerar coisas novas na mente do pastor que ele levanta para dirigir, para liderar. Esse Centro Eventos, tudo que vocês veem aqui, antes de existir, na realidade, antes de qualquer pedra, tijolo, concreto, ferro aqui colocado, antes de qualquer matéria, ele existiu na mente de Deus e depois na mente do pastor. Saiu da mente de Deus, foi para a mente do líder, a igreja entendeu a visão, recebeu a visão, acompanhou a visão e hoje é uma realidade. Você está entendendo? Então não pense que é brincadeira o que está acontecendo, ou é só coisa da sua mente, só umas coisinhas que passam pela sua cabeça. Quando Deus traz uma ideia, quando Deus traz um sonho ou um projeto, porque quando Ele traz, Ele também diz como deve ser feito. Aí vem a preocupação, com o que fazer? Cadê o recurso? Aí vem outra resposta que Deus dá aos seus servos. Quando Deus dá um projeto, não se preocupe com o recurso, porque Ele já tem o recurso em algum lugar, e na hora certa Ele vai mandar. Ele vai mandar. Então, queridos, enquanto acontece aqui o congresso,
que está sendo transmitido, inclusive, para todo o Brasil. Em muitos lugares do Brasil e do mundo, as pessoas estão acompanhando. Vocês que estão aqui, nós que temos o privilégio de estar aqui, a cada momento que uma palavra é ministrada, se o Senhor traz algo novo na tua mente, anote, atenda o que Deus disse para Abacuque, escreve a visão, e na hora que os outros precisarem saber, escreve em outdoor, em letras garrafais, para que possa ser lido até por quem passa correndo, como diz o profeta. Anote, escreva, porque no momento certo, Deus manda o recurso. Deus manda o recurso. Eu estou experimentando isso na prática, irmãos. Antes de entrar aqui no assunto propriamente dito, eu estou experimentando isso na prática. Há 7 anos, quase 8, 7 anos e alguns meses, Deus trouxe ao meu coração uma visão, um discernimento, um sonho de construir um abrigo, um lugar para a igreja lá em Santa Inês, poder se reunir e a nossa convenção estadual poder fazer eventos. E então colocamos isso diante de Deus, e Deus trouxe ao nosso coração a ideia. Pastor Joari, inclusive, já esteve lá, já pregou lá. Foi esse ano ou ano passado? Esse ano, isso, no Congresso SEDAC. Ele esteve lá. Nós não tínhamos o recurso? Não tínhamos mesmo, de forma nenhuma. A igreja não tinha dinheiro em caixa, mas a casa está lá levantada. O pastor pregou lá esse ano já. A casa comporta 6.500 pessoas sentadas. 6.500 pessoas sentadas. Além disso, 26 salas para diversas atividades da igreja e uma escola que estamos também sonhando e planejando para a glória de Deus, com mais alguns terrenos anexos para algumas atividades missionárias e de treinamentos para o povo de Deus. Sem dinheiro, irmãos, Deus está nos dando o cumprimento de uma ideia que foi Ele que deu. Foi Ele que deu a ideia. Então, se Deus está colocando aqui por esses dias, de ontem para cá, uma ideia, um plano, um projeto, um sonho, escreva isso, coloque diante do Todo-Poderoso. Olha como é o nome dele: Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Isto quer dizer que Ele tem todo poder, poder de fazer, poder de agir, poder de multiplicar, poder de abrir, poder de fechar, poder de levantar, poder de abater, poder de enriquecer, poder de empobrecer, poder de sarar, poder de dar vida, poder de impulsionar. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Eu imagino que Deus está respondendo a oração de alguém logo agora, nesse início de trabalho. Deus está respondendo a oração de um dos seus servos ou de suas servas que veio aqui pedindo alguma coisa ao Senhor. A resposta é essa: o Deus que tu serves é o Todo-Poderoso, Criador, Senhor dos céus e da terra, dono do tempo, dono da agenda. Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle do tempo, mas Ele está fora do tempo, Ele está na eternidade, Ele é antes do tempo, Ele entra no tempo, Ele é depois do tempo, porque Ele é superior, Ele é imanente, mas é transcendente. É este Deus vivo, santo, poderoso, eterno que nós servimos. Aleluia, você entendeu? Pode adorar este Deus vivo, glorioso, gracioso, e que Ele continue falando conosco. Mateus 7, o mesmo texto que eu li pela manhã, eu queria compartilhar com você agora, versículos 24 a 27, foram palavras de Jesus, os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ouvir e praticar, ouvir e praticar, será semelhante ao homem. Que tipo de homem? Você pode me ajudar no texto? Prudente, diga prudente, diga que edificou a sua casa sobre a rocha.
Aleluia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está dizendo que a palavra dele é o alicerce verdadeiro para uma vida equilibrada, para uma vida estável, para uma vida fortalecida. E como isso é maravilhoso, eu quero que você abra aí na página 49 do livro 49, para você poder me acompanhar, para aprofundar um pouquinho mais sobre a importância de discipular casais na prática e apontar aqui alguns caminhos bíblicos e estratégicos para apoiar, orientar e fortalecer outros casais. Apoiar, orientar e fortalecer outros casais. Só esse título já ensina muita coisa. Apoiar, orientar e fortalecer outros casais. E o segredo começa pelo alicerce. O segredo de toda construção, o segredo de toda casa permanecer em pé, permanecer de pé, permanecer firme, está no alicerce, está na base, está no fundamento. Jesus está dizendo que Ele é o fundamento. Nós já aprendemos hoje aqui pela manhã, ao meio-dia, quando o pastor Janderson esteve explicando que Jesus é o fundamento do discipulado. Ele é o centro, Ele é o começo, o meio e o fim. Se é que pode-se dizer que tem fim, porque na verdade tem fim aqui na terra, claro, aqui no tempo, porque quando nós sairmos da dimensão do tempo, nós vamos entrar na dimensão da eternidade. Então Jesus é o alicerce, Jesus é o fundamento do verdadeiro discipulado, discipulado bíblico. E eu quero louvar a Deus por todas as ideias que Deus deu ao pastor Sérgio, ao pastor Juari, e por essa parceria que eles estão construindo em todo o Brasil. Pastores, antes de conhecer o trabalho de vocês aqui, eu orava por isso e fiquei muito feliz em descobrir que já estava começando. Eu não sabia onde seria no Brasil, mas eu fiz uma pesquisa, uma consulta, digamos assim, procurando no Brasil onde tinha algo que a gente pudesse. E houve um tempo, claro, não tinha. Passou muito tempo, não tinha. E eu não sou muito velho, mas eu comecei muito novo. Quando eu ainda era jovem, solteiro, eu comecei a escrever uma revista para discipulado. Antes que a CPAD tivesse a ideia de fazer uma lição para discipulado. E eu apresentei a ideia para o meu pastor, lá num povoado do interior do Maranhão, Nova Olinda do Maranhão, hoje é cidade, na época era só um povoadinho. E eu apresentei o projeto ao pastor. Interessante, pastores, quando eu tive a ideia, eu não tinha concluído ainda nem o básico em teologia. Não tinha concluído, eu comecei a fazer o básico da ETAD, mas não pude terminar, porque o pastor se mudou e não tinha outro professor. Aí eu parei, mas eu tive a ideia da lição para novos convertidos. Aí descobri um livro da editora Betânia, Discipulado Dinâmico. Aquele foi o primeiro que eu vi nesse rumo. Aí eu peguei aquilo ali e comi todinho e depois remoí. Eu disse, aqui vai me ajudar muito esse material. Mas quando eu estava lá pela terceira ou quarta lição, aí eu li no Mensageiro da Paz, CPAD lançará em breve revista e tal. Aí eu tive um alívio grande. Eu disse, graças a Deus que alguém capacitado vai escrever. Porque eu olhava para mim, não via condições, eu olhava para mim, não tinha nem material, eu só tinha vontade, eu só tinha ideia. Mas como Deus viu que eu não estava totalmente preparado, então Deus usou alguém que tinha preparo, que tinha mais capacitação para isso, e o projeto se tornou realidade em todo o Brasil. A mesma coisa estou dizendo a respeito de uma igreja que pudesse encabeçar um projeto tão lindo como esse, discipulado para o Brasil e para o mundo.
Eu orava por isso, pastores. Eu orava por isso. Senhor, levanta no Brasil, levanta. Alguns momentos eu cheguei a pensar que ia surgir em alguma capital. Eu até passou pela minha cabeça onde seria e tal. Mas não foi lá. Foi aqui. Deus quis começar aqui. Aleluia! Deus quis começar aqui. E agora o Espírito Santo está encarregado de levar esse vento, de soprar este vento maravilhoso, estes ventos maravilhosos, de uma orientação, de um plano, de um projeto que está alcançando povoados, cidades, capitais, países. Você pode glorificar a Deus por isso? Você está entendendo o que eu disse bem no início? Sonhos, ideias e projetos são a linguagem que o Espírito Santo usa e coloca na mente de líderes que se consagram ao seu trabalho na terra. E ele encontrou alguém aqui nesse estado, e por isso quis o Senhor começar aqui. Diga comigo, diga após mim: Jesus é o alicerce, Jesus é o fundamento de toda evangelização séria, de todo discipulado sério. Existem algumas coisas por aí que você sabe, alguns chamam de modelos, e nós não estamos aqui para criticar, mas estamos fazendo aqui uma breve avaliação. Tem alguns que não passam mesmo de uma ideia de marketing, apenas porque faltam os fundamentos. Mas eu quero louvar a Deus porque tudo que está sendo dito aqui, tudo que já foi falado, tudo que já foi escrito, e tudo que ainda Deus tem para fazer, por meio do projeto, por meio da ideia, que já é uma realidade, discipulado para o Brasil, tem um fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento está aqui. O fundamento está aqui, nesta palavra viva, santa, poderosa e eterna. E é por isso que mudanças estão acontecendo em muitos lugares para a glória de Deus. Me acompanhe na página 49. O discipulado de casais é um ministério indispensável para a saúde da igreja e da sociedade. A igreja precisa de saúde, saúde doutrinária, saúde teológica. A igreja precisa para poder crescer de forma equilibrada. E o discipulado de casais é um ministério indispensável para a saúde da igreja, e assim as consequências chegam a toda a sociedade. Em tempos de ataques contra a família e de distorções sobre o verdadeiro sentido do matrimônio, a palavra de Deus nos chama para formar lares firmados na rocha que é Cristo. Os lares também precisam estar firmados na rocha, porque se eles forem construídos na areia movediça de algumas ideias sociológicas e filosóficas contrárias à palavra de Deus, eles não vão prevalecer, eles não vão se sustentar, eles não vão ser edificados como a palavra do Senhor ensina. Os lares também precisam estar firmados na rocha. O casamento, desde o Éden, foi instituído pelo Criador como aliança santa. Diga comigo, aliança santa. Só repetindo um pouco do que eu disse pela manhã. O mundo olha para o casamento, o matrimônio apenas como contrato. Deus olha para o casamento como aliança. Diga, aliança. Aliança. Mas é uma aliança santa, e somente nele encontramos a base sólida para relacionamentos saudáveis, famílias fortes e testemunho fiel diante do mundo. Assim, discipular casais é resgatar o propósito divino para a vida a dois. Se você puder grifar aí no seu livro, ou então diga após mim: discipular casais é resgatar o propósito divino para a família. Irmãos, como isso é importante, conduzindo ao crescimento espiritual, emocional e conjugal, para que se tornem referências vivas do Evangelho. Eu quero que você acompanhe comigo uma citação que eu fiz de um livro do pastor Estevão Ângelo de Souza. Estevão Ângelo de Souza foi
um dos líderes, o maior líder espiritual que Deus levantou na Assembleia de Deus no estado do Maranhão até hoje. Ele escreveu muito na nossa CPAD, inclusive comentários de lições bíblicas, e eu tive o privilégio de conhecê-lo, e eu fiz parte da última turma de pastores que foi autorizado e ordenado por ele na convenção SEADEMA. Um ano depois, ou poucos meses depois da minha ordenação, Jesus recolheu aquele homem, e uma das coisas que ele escreveu sobre família, ainda hoje tem a sua importância, e eu queria que você me acompanhasse aí na página 50, a citação, logo depois do primeiro tópico, a importância do discipulado para casais. Quais os fundamentos bíblicos para o discipulado de casais? E eu quero que você leia comigo, não tem problema ler, nós estamos em uma aula, leia comigo por bondade. O casamento é o meio divino, você pode ler sozinho, de constituição da família e a base moral de quê, irmãos? Da geração humana. É a única instituição na terra que teve início antes da entrada do pecado no mundo. Por isso, o casamento se constitui de 3 aspectos. Quais são eles? Espiritual, legal e moral. Você pode repetir? Espiritual, legal e moral. Mas agora eu quero que você analise o que a declaração de fé das Assembleias de Deus afirma sobre o que nós cremos, como nós entendemos o casamento. Já que estamos falando de discipulado para casais, é imprescindível que se diga que apesar de modelos contemporâneos de casamento ou de famílias, a palavra de Deus continua sendo o nosso fundamento. Esta palavra não mudou, esta palavra não vai mudar. Pastor, mas a sociedade mudou. Sim, mudou muito. Os conceitos estão mudando. Sim, estão mudando. Mas o Senhor diz no livro de Malaquias, e o escritor da carta aos Hebreus repete: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Aleluia! Quem está entendendo, quem recebe, diz amém. Eu, o Senhor, não mudo. Aleluia! É muito difícil dizer isso numa sociedade pós-moderna. É muito difícil falar isso para quem não conhece a palavra. É muito difícil dizer isso diante de um mundo que passa por mudanças aceleradas, mas tão aceleradas que o conhecimento que levava 50 anos para dobrar, agora se multiplica e triplica a cada 2 anos. Todo o cabedal de conhecimento da humanidade. Nos primeiros séculos levava aí 50 anos, depois 40 anos, 30 anos, 5 anos, agora 2 anos. E com a entrada e o uso em massa, o uso universal das IAs, as coisas estão ainda se tornando mais aceleradas, as inteligências artificiais, e há promessas de que vem outras coisas aí ainda mais extraordinárias. Aí a gente fica perguntando até onde vai. Na verdade, a gente não precisa olhar para frente nesse sentido, a gente precisa olhar apenas para o livro. Só precisamos olhar para o livro, o único que nunca envelhece, o único que nunca envelheceu. Só precisamos olhar para o livro, e aqui está a verdade de Deus, aqui está o pensamento de Deus, acerca da família, acerca do casamento.